Bom, pessoal, professor Emerson aqui, tudo bem? Eu estou gravando esse pequeno vídeo para concluir o capítulo Raça, Etnia e Migrações do Giddens, tá? De Sociologia. Eu estou fazendo ele sozinho, obviamente, porque eu fiz na aula e deu problema que o Zoom não gravou, então eu estou repetindo, tá? E vou continuar da sequência do vídeo anterior, que era o vídeo 4, tá bom? É um vídeo bem curto, tá? Porque são poucos slides ali, é só mesmo para a gente fechar e amarrar essas últimas ideias, ok? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Nós, na última aula, né, terminamos exatamente nesse slide aqui. Deixa eu baixar o meu volume para parar com o eco dessa transmissão, beleza? Aí vamos lá, né? Então, dos movimentos migratórios, né, aqueles três modelos, né, o modelo colonial, trabalhadores convidados e o modelo de imigração ilegal clássico, 4 modelos, tá? E aí, gente, por último, o Giddens ele faz uma reflexão da seguinte maneira, tá? Que forças estão subjacentes à migração global e como é que elas estão a mudar em resultado da globalização. Tá? Então, uma relação entre esses dois aspectos. Muitas das teorias sobre a migração centravam-se sobre os chamados fatores push and pull, empurrar e puxar. Tá? O que esse push and pull significa? Que existem duas circunstâncias que movem a migração. Tá? O push seria o que? Aquilo que empurra, ou seja, aquilo que me faz sair de onde eu estou, e o pull é aquele que puxa, que me faz ir para onde eu estou migrando. Então, um exemplo bem simples, tá? A gente tem, vou dar o Brasil, né? Um exemplo. Brasil aqui, pá, crise econômica, aquela coisa e tal. Estados Unidos, historicamente, né? O sonho do destino de milhares e milhares de brasileiros por causa da possibilidade de uma vida melhor. Push, crise, pobreza, miséria. Pull, possibilidade de uma vida melhor. Um outro exemplo, nós tivemos, já falei no vídeo anterior, né, a questão do Haiti. Então, num determinado momento ali, 2014, 15, 16, não lembro, crises no Haiti, né, uma crise econômica que é constante, é histórica, e aí você tem terremoto e, na sequência, um furacão que devasta o Haiti, que chega, inclusive, a tirar a areia das praias, tá, e transformar tudo em pedra. E aí você tem a possibilidade do Brasil, que é uma vida melhor, embora seja o Brasil. Tá? Então, push and pull. Só que essa teoria, gente, ela recentemente vem sendo criticada por ser, por demais, simplista. Tá? Tentando explicar um processo que é muito mais complexo e multifacetado. E aí a gente vai ter esses críticos, né, esses teóricos da migração, elaborando outras perspectivas. E a perspectiva mais aceita dentro do campo sociológico é uma perspectiva que observa os padrões de migração enquanto sistemas, tá? Produzidos por interação entre processos de nível macro e processos de nível micro. O que seriam os processos de nível macro? Entende-se em situações de âmbito lato, ou seja, de âmbito total, né, de âmbito maior. O lato aqui eu esqueci de traduzir, tá, para o português do Brasil. Como a situação política na área, as leis e regulamentos que controlam a imigração ou a emigração, ou as mudanças na economia internacional. Então, assim, gente, não basta eu estar no Brasil e querer ir para os Estados Unidos porque lá vai ser melhor, porque está me puxando e o Brasil está me empurrando embora. Se, por exemplo, tem uma lei, tá, uma legislação que me impeça de entrar nos Estados Unidos de maneira legalizada. Tá? Então, eu vou observar isso também. Tá? Essa é uma justificativa que faz, né, da teoria do push and pull uma coisa simplista. Então, tem muito mais coisas, é um negócio muito mais complexo. Tá? A situação política na área, por exemplo. Eu sou alguém da Síria, né?
ou que quer ir para, eu falei Síria, não sei com quem eles estão em guerra, para os Estados Unidos, tá? Eu não vou conseguir por causa, ou vou ter uma dificuldade muito grande em função das leis internacionais, da situação internacional da política. Acho que vocês entenderam, né? A questão micro, gente, é aquilo que diz respeito a recursos, conhecimentos e formas de pensar das próprias populações migrantes. Se eu for um cristão, tá, eu vou querer ir para a Arábia Saudita, mesmo que lá tenha petróleo e eu possa ganhar dinheiro, não vou, porque eu vou chegar lá e vou ser assassinado, certo? Então, são questões mais subjetivas. E aí tem também, ele trata, né, de um exemplo da Grã-Bretanha, mas eu vou transformar aqui no exemplo de Brasil e Portugal, tá? Para vocês entenderem melhor. Portugal tem, além da proximidade da língua, uma comunidade brasileira significativa. Tá? E dentro dessa comunidade brasileira, você tem alguns órgãos, tá, que auxiliam os imigrantes. Então, assim, eu posso ter um conhecido, um parente que já está lá, que faz esse meio campo, né, que consegue para mim um lugar para morar, um emprego, e eu já vou em função de todos esses aspectos, dessa proximidade de pensamento, dessa proximidade linguística, dessa facilidade que eu vou encontrar nessa situação. Tá? Eu estou dando exemplo de Portugal, mas eu posso ter alguém nos Estados Unidos também, tá? Que vai fazer ali uma frente, digamos assim, onde facilita a minha vida. Tá? Aí tem a seguinte questão também, né? Os teóricos da abordagem dos sistemas de imigração salientam que nenhum fator por si só pode explicar o processo de migração. Muito pelo contrário, cada movimento migratório é particular, é o produto de uma interação entre os processos de nível micro e macro. Tá? Então, aqui a gente já pega uma explicação mais complexa do que pode explicar, digamos assim, esse movimento migratório. Eu só voltei para cá para ver se estava mesmo gravando. Vamos lá? Aí tem uma obra, gente, de dois estudiosos, tá? Que vão determinar padrões de migração nos próximos anos. Só que essa obra, o Giddens está escrevendo em 2005 e ele pega essa obra do Stephen Castells e Mark Miller de 1993, tá? E aí eles dizem que a partir de 93 nós teremos a migração sendo influenciada por esses 4 padrões aqui, ó. Aceleração, ou seja, vai aumentar, e aí a gente vê que isso realmente acontece. Diversificação, tá? O que é a diversificação? Que esse movimento migratório, gente, ele vai estar cada vez mais diversificado, ou seja, as pessoas elas vão cada vez mais para lugares diferentes do que historicamente os movimentos migratórios fizeram, tá? Voltar no Haiti aqui, um exemplo. Eu acredito que nenhum de vocês, ou muito poucos de vocês, haviam conhecido um haitiano antes dessa leva migratória de alguns anos atrás, tá? Só que haitianos, assim como brasileiros e como praticamente todas as pessoas do mundo, sempre migraram, tá? Só que o Brasil ele se tornou um destino por inúmeras características, tá? E a diversificação é exatamente isso, tá? É a quebra desses padrões migratórios, tá? De um lugar para o outro. A globalização, óbvio, né, gente? Essa interação mundial que está se aprofundando cada vez mais, e aí a gente está em 93, né? Nós nem entramos ainda no salto da tecnologia da informação, tá? Internet, as coisas engatinhando, tá? O Brasil nem está longe lá de internet. E aí um item aqui importante que ele coloca, feminização. No texto do Giddens, ele pega argumentos do Castle e do Miller, tá? Que associam ao aumento do contingente feminino na onda migratória, no fluxo migratório, devido à inserção da mulher no mercado de trabalho. Só que ele utiliza alguns exemplos, tá? Que eu não sei se na época eram os exemplos que tinham, mas hoje a gente pode
obviamente, encontrar outros, tá? Eu vou falar dos exemplos dele, porque está no texto, então, beleza. Ele coloca, por exemplo, o aumento da procura por empregadas domésticas na Europa, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, mas essa história de ter empregada doméstica é coisa de brasileiro, que vem da colônia, tal. O Felipe deve ter falado já para vocês. Na Europa, gente, não é assim, ou não era assim, porque ele está dizendo que agora aumenta, né? Não existe essa coisa de empregado doméstico limpando o seu banheiro, tá? E aí, segundo o Giddens, ali ele dá isso como exemplo. E aí dá outros dois exemplos, como, por exemplo, o aumento do mercado do sexo, tá? Então, o tráfico sexual, aquela coisa e tal, que a gente sabe que acontece, né? E um terceiro exemplo que é o aumento do comércio das noivas, não noivas de aluguel, mas das noivas contratadas, tá? Que é mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo que eu já vi em filmes, né? Em séries, tal. Mulheres do leste europeu que conseguem levantar um dinheiro, tá? Entram em contato com agências desse nível nos Estados Unidos e aí eles fazem um casamento por contrato, um casamento à distância. Ela, por estar casada com um norte-americano, recebe, né, autorização para entrar no país, para ficar no país. Ela paga esta agência, acontece o divórcio e ela está, então, legalizada nos Estados Unidos. Tá? Isso é uma prática que realmente acontece. E ali em 93, né, o Miller e o Castle devem ter encontrado elementos o suficiente para justificar a inserção deste exemplo no livro. Porém, muitas vezes essa estratégia ela acaba se transformando num tráfico sexual, né? As mulheres são enganadas, tal, e os exemplos não são poucos. Mas a gente, como eu falei, pode citar aqui inúmeros outros exemplos, né? Como o posicionamento cada vez mais central da mulher em atividades profissionais das mais variadas espécies, né? A gente está vendo que o último prêmio Nobel de Química foi para uma dupla de mulheres que são de países diferentes, tá? E que, graças à globalização, conseguiram movimentar, mesmo em países diferentes, uma pesquisa a nível de revolucionar ali a questão da genética, tá? Do DNA. Não sei se eu estou falando bobagem, mas eu acho que vocês entenderam. Aí, gente, o último item é o item das diásporas globais, que é uma outra forma de se entender, de se estudar o processo migratório. Ele diz, né, que a migração, que a diáspora, ela significa, né, a dispersão de uma população étnica a partir de sua terra natal para áreas estrangeiras. Muitas vezes forçada, ou em circunstâncias traumáticas. E aí tem exemplos ali, né, os judeus que foram expulsos, né, da sua terra pelos romanos lá pela última vez no século I depois de Cristo, e eles se dispersam pelo mundo. Nós temos a diáspora muçulmana, tá? Lá do Maomé, e depois também uma nova diáspora na Índia no século XX, ali década de 40 e 50, não lembro, quando a Índia se torna independente da Inglaterra, e dois partidos, né, o Partido Hindu e o Partido Muçulmano, que não se entendem sobre o território, e aí no território onde era a Índia são formados mais dois outros países, de um lado o Paquistão e do outro lado Bangladesh. E esses dois países novos serão países muçulmanos, e a Índia, que fica no meio dos dois, vai ser o país hindu. E aí acontecerá a segunda maior diáspora da história, tá? Porque a primeira maior diáspora é dos africanos que são trazidos para a América. Tá? Então a gente está vendo aqui 3 exemplos que são forçados ou traumáticos, ok? Só que existem também diásporas que não são nesse sentido, a gente vai ver. Aí ele diz assim, embora os membros de uma diáspora estejam, por definição, disseminados separadamente em termos geográficos, mantêm-se unidos por fatores como a posse de uma história comum,
uma memória coletiva da terra natal ou uma identidade étnica comum cultivada e preservada. E aí ele vai dizer que um outro cara, chamado Robin Cohen, argumentou que as diásporas ocorreram de várias formas. Embora os exemplos, né, mais comuns sejam esses, involuntários e traumáticos e violentos, aconteceram outras formas de diáspora. Ele adota uma abordagem histórica e identifica 5 categorias diferentes de diáspora, de acordo com as forças subjacentes à disseminação original da população. Então, categoria de vítima, né, africanos e judeus, que a gente já falou. Uma categoria de diáspora imperial, aí ele dá o exemplo dos britânicos, né, essa questão da migração ali, a UFPR só vai cobrar o início, porque depois ele começa a falar especificamente da Inglaterra, tá, gente? Então, a gente não precisa ver, vocês não precisam ler, eu vou postar o PDF lá e está anotado, tá? Até onde está destacado, vocês vão ler, e aí, a partir do momento em que não tem mais destaque, vocês já vão saber que não é mais para continuar lendo, que não cai na prova. Categoria de trabalho, tá? Ele cita os indianos aqui, né, que pela quantidade de população, a Índia, historicamente, né, junto com a China, é um dos países mais populosos do mundo, e pela questão de subdesenvolvimento da Índia, nós teremos o quê? Um movimento migratório em massa de indianos buscando trabalho em outros lugares, né, fora das suas áreas, das suas terras natais. Comércio, aqui no comércio, ó, é uma da situação não forçada, tá? Que os chineses, eles vão, a partir ali da segunda metade da década de 90, começar a crescer economicamente, e aí eles começam a se espalhar pelo mundo na questão comercial. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vi alguns dados esses dias que nós temos na África cerca de 600 mil chineses, tá, que migraram para a África, e a grande maioria deles trabalhando em negócios chineses na África. Isso é uma coisa, isso é um dado bastante relevante, tá, gente? Uma outra coisa que eu estava estudando esses tempos, a China detém praticamente a propriedade da produção de vinho do Porto em Portugal. Vocês sabiam? O vinho do Porto, que é o grande elemento português, né, de exportação, ele está sob controle de chineses. Então, essa diáspora é em busca, né, do comércio. E ainda um último item, né, que é uma diáspora cultural. O Guiden cita os caraíbas, né, que são ali as pessoas naturais do Caribe. Eu não consegui encontrar um exemplo específico, tá, gente? Mas um outro exemplo que eu posso dar para vocês, tá? É uma diáspora, digamos assim, essa cultural, ela pode ou não ser forçada, tá? Essa questão aqui, ó, dos muçulmanos na Índia é uma diáspora cultural, tá? Porque a religião é um elemento da cultura. E aí a gente pode encontrar outros exemplos. Eu estou me fugindo agora da cabeça. Juro que eu tentei procurar, tá, esse exemplo original aqui para passar para vocês, mas não encontrei. Eu prometo que vou continuar procurando. E aí o nosso último slide, gente, fala sobre alguns critérios que, segundo o próprio Cohen ali, tá, todas as diásporas preenchem. Tá? São 6 critérios. Critério número 1, o movimento voluntário ou forçado da terra natal para uma nova ou novas regiões. 2, uma memória partilhada da terra natal, um compromisso com a sua preservação e a crença na possibilidade de um eventual retorno. Tá? 3, uma identidade étnica fortemente sustentada ao longo do tempo e da distância. Tá? Então, a permanência, né, a vontade, o esforço da permanência da identidade original, certo? Um sentido de solidariedade com os membros do mesmo grupo étnico que também vivem em áreas de diáspora. Aí a gente pode ver, por exemplo, os movimentos negros, né, nos Estados Unidos, ali, os Panteras Negras. Eles se encaixam aqui.
tá? É um sentimento de solidariedade, porque eles lutavam para proteger a comunidade negra, tá bom? Certa tensão em relação às sociedades hospedeiras, tá? A gente já viu, isso aqui está mais do que explicado. Um potencial para contribuições valiosas e criativas para as sociedades hospedeiras pluralistas. Aqui a gente pode, como exemplo, citar o nosso querido país, né? Brasil, que vai assimilar na sua cultura elementos culturais, né, de indígenas que já estavam aqui e de imigrantes, como, por exemplo, o europeu e o negro africano. Tá bom, galera? Gente, é isso. Vocês podem tirar dúvidas comigo a qualquer hora, tá? Nas próximas aulas eu vou postar esse negócio já, juntamente com o arquivo, tá? PDF dos slides e o arquivo de texto do livro, que tá já tudo com destaque lá para vocês terem mais facilidade para estudar, beleza? Um abraço, galera. Boa semana aí. E até semana que vem, talvez ao vivo, lá no Vestibulex. Beijo, gente. Tchau.